Deus deu sabedoria ao homem, e o homem criou muitas máquinas potentes, criou computadores, criou aparelho celular, eu estou gravando um deles agora, criou a TV, criou aparelho de som, criou máquinas potentes, o homem criou os ventiladores, criou os ar-condicionados, os homens criou panelas potentes, os homens criaram micro-ondas, os homens avançaram na ciência, na medicina, na tecnologia. O mundo está avançando cada vez mais, a ciência está avançando cada vez mais. Cada dia que passa há bastante descobertas no planeta. Mas a pergunta que não quer calar: será que nós estamos sabendo usar essa tecnologia ao nosso favor? Será que essa tecnologia ela está apenas nos ajudando ou ela está de uma certa maneira também nos prejudicando? Você já fez um reflexo de consciência? Será que está realmente só nos ajudando ou está nos prejudicando? Como por exemplo, presta bastante atenção, Deus permitiu que o homem criasse, formasse o celular. Hoje, praticamente, a gente não vive mais sem Deus e sem um aparelho celular. Tem pessoas que têm 2 aparelhos, tem pessoas que têm 3 aparelhos, tem pessoas que têm 4 aparelhos, é verdade ou não? Tem pessoas que têm 2 notebooks, tem pessoas que têm vários computadores. Os bancos funcionam através disso, o Pix funciona através disso, as empresas funcionam através da tecnologia, os robôs funcionam através dos computadores. Mas a pergunta que não quer calar é essa: será que nós não temos usado isso de repente para a nossa destruição? Como por exemplo, uma determinada feita eu estava conversando com um moço e ele disse dessa maneira para mim: olha, já tem aproximadamente cerca de 10 anos que eu não sei o que é mais sentar na cadeira, na mesa, juntamente com a minha família. Quando a gente vai almoçar, quando a gente vai jantar, quando a gente vai tomarmos um café, lá na sala fica a minha esposa com o celular, lá no quarto fica meu filho com o celular, no outro quarto fica a minha filha com o celular, e eu vou pro fundo do quintal com o café na mão, com o pão na mão e também com o celular na mão. Ou seja, eu estou sentindo saudade daquela época, eu estou sentindo saudade daquela época que eu sentava na mesa com a minha família, com minha esposa, com os meus filhos, e a gente almoçava, a gente conversava, a gente trocávamos ideia. E ele disse: olha, uma determinada feita aconteceu algo que ficou marcado no meu coração, Rocha. Eu falei: o quê? Minha esposa estava na sala e eu estava lá no quintal. Ela precisava falar comigo. Ao invés dela pegar, levantar do sofá e ir até o quintal para a gente conversarmos, lá da sala, ela pegou o aparelho celular e me ligou. E falou: você tá onde? Eu disse: eu tô no quintal. É lógico. E ela disse: você pode vir aqui? Eu falei: depois eu vou. Ela falou: vem agora, você vai demorar? Gente, você tá me entendendo? Ou seja, a tecnologia, nós estamos sabendo usar ela ou ela está nos prejudicando? E ele disse que sentia e sente muita saudade daquela época, a época dos diálogos, a época da tecnologia.
Hoje, muitas das vezes, quando o marido e a esposa vão deitar num quarto, se você parar para notar, de repente não está tendo mais um diálogo, não está tendo mais uma conversa, eles já não estão mais se comunicando, ou seja, cada um vira para o seu lado, pega o aparelho celular e desculpa, não se respeita, não acontece nada, não tem conversa, não tem mais amor, ou seja, o celular, muitas das vezes, ele está roubando a sua família, ele está roubando o seu pai, ele está tirando a sua mãe, ele está tirando o seu filho, ele está tirando a sua filha, ele está tirando os seus parentes, eles estão tirando a verdadeira amizade que você tinha, eles estão tirando o seu lazer. Quantas e quantas pessoas que vão para um parque, ao invés deles se divertir no parque, eles passam o tempo inteiro tirando foto e filmando, eles não conseguem concentrar na diversão, ou seja, o celular está ali tomando a vida. Outras pessoas, eles vão ali para a igreja para poder assistir um culto. Hoje, eles não querem mais levar a Bíblia. Eles já têm a Bíblia remota, eles já têm a Bíblia no tablet, eles já têm a Bíblia no celular, né, no iPhone. E é quando o pastor fala, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no capítulo tal e no versículo tal, antes do pastor terminar de falar, ele já digita lá e aí já começa ali a acompanhar aquela leitura. Outros pregadores já se diz moderno, eles não estão querendo levar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para a igreja. Eles não estão querendo levar mais. Por quê? Porque agora pega o iPad, eles pegam ali o tablet e abrem ali, coloca a mão no bolso, ajeita a gravata e ali está toda a narrativa da mensagem, ali está todo o que ele vai falar na mensagem, ali está todo o esboço da mensagem. Hoje pregar é fácil, queria ver pregar antigamente, que o homem tinha que estudar bastante a Bíblia para pegar. Hoje ele quer saber quem é o pai de Jesus, ele sabe terreno, ele quer saber se Jesus tinha pai e não tinha mãe, ele vai lá e digita e aparece. Hoje é muito fácil pregar, hoje é muito fácil pregar, quero ver antigamente. Assim também é as canções que eu estou terminando de fazer aqui. Muitas das vezes você pode se perguntar, mas será que essas canções que o Rocha está fazendo, ela é robótica? Ele não está pegando isso da tecnologia? Não, isso aqui é da minha composição. Todas as canções criadas aqui, eu mesmo que faço. Eu mesmo, graças a Deus, que coloco o ritmo. Eu não preciso de tecnologia, graças a Deus, para eu poder fazer minhas músicas. Eu sou o autor, eu que coloco o ritmo, eu que faço a introdução, é eu que canto a música e passo essa canção para vocês. Mas será que nós estamos sabendo usar a tecnologia? Será que ela não está nos prejudicando? Será que ela não está roubando a nossa família, o nosso bem-estar, a nossa saúde? Quantas e quantas vezes tem pessoas que estão virando 24 horas nas telas, 24 horas trancado dentro de um quarto nas telas, 24 horas deitado no sofá na tela. A coluna já está doendo, está prejudicando a visão, a miopia, o astigmatismo, os médicos nunca tiveram tanta operação de vista. Você já se perguntou por quê? Não, é simples. Simples não. É a tela, é a luminosidade das telas, é a claridade da tela que está fazendo com que você perde a sua visão. Ou seja, estão trincando o globo ocular dos seus olhos através das telas. Infelizmente, é a realidade. Você querendo ou não, você sabe que é. E agora os homens estão tentando consertar essa situação. Já estão dando conselho nas escolas, já estamos dando conselho nas mídias, já estão dando conselho nos rádios, dizendo, olha, coloque a tela apenas 1 hora, 2 horas. Disciplina o seu filho, disciplina a sua filha da maneira que eles têm que fazer. Ou seja, hoje também, quando acaba o gás, as mulheres não sabem mais do que pegar uma lajota, colocar lá uma lenha, colocar uma brasa e fazer um arroz, fazer um feijão, fritar uma carne. Por quê? Ai, acabou o gás. Não tem gás não. Eu vou ficar sem comer. Meu esposo vai chegar na hora do almoço e não tem gás não. Eu vou esperar ele chegar para poder comprar. Ou seja, antigamente não existia fogão a gás, fogão a indução, fogão elétrico. As pessoas cozinhavam na brasa,
caso as pessoas cozinhavam na lenha, e a comida saía saborosa, saía gostosa, saía maravilhosa. É por isso que quando a gente passa perto de muitos restaurantes aí, a gente vê assim uma plaquinha, presta atenção: comida caseira, feita no fogão de lenha. Por quê? Porque o fogão de lenha, ela dá um sabor diferente na comida quando o fogão de lenha é bem feito, é bem produzido. É verdade ou não? Muitas pessoas não sabem nem o que é isso. Não sabe o que é essa dificuldade, não quer sujar a unha, ou seja, já foi ali, colocou a unha dentro da máquina, né? E a máquina fez a unha, fez o desenho que você queria, você está charmosa, você não pode sujar a sua mãozinha com carvão. É verdade ou não? Será que a tecnologia tem nos ajudado? Será que ela tem nos prejudicado? Como que nós temos usado a tecnologia? Ao nosso favor ou contra nós? E assim os homens foram criando, os homens foram formando, os homens foram criando e os homens foram formando. Hoje é muito fácil, você faz uma comida, coloca a comida ali na geladeira, na geladeira, olha a modernidade, na geladeira. Por que na geladeira? Porque a geladeira conserva a comida, ela não deixa perder a comida. É por isso que quando tem uma queda de energia, é por isso que quando falta luz, é por isso que quando acontece um acidente do transformador explodir, ou de um carro bater ali, e a pessoa fica sem energia um dia, a pessoa fica doidinha da cabeça, fica louquinho da cabeça. Por quê? Porque ele não vê a vida dele sem a geladeira, sem a tecnologia, sem a internet. Fica louco da cabeça. Ou seja, tem gente que deixa até de comer um pão para poder pagar a internet, para não ficar sem internet. É verdade ou não? Analisa aí para você ver. É verdade sim, só que eles não lembram que antigamente as pessoas fritavam a carne, colocavam a carne na lata e botavam aqueles pedaços de carne ali dentro e fechava a lata e conservava dias e mais dias, meses e mais meses, aquela carne para não perder. Outros pegavam o peixe, pegavam a carne, salgava, botava bastante sal, colocava em cima do telhado para ficar bem sequinha, para não dar odor, para não dar mau cheiro, para eles poderem comer o mês todo. Mas a população de hoje não está querendo saber mais disso, eles não sabem o que é isso mais. Agora tem a geladeira, agora tem os freezers, né? Agora tem ali as modernidades para eles colocarem ali, é só abrir e colocar lá dentro. A água gelada está a todo vapor. As pessoas hoje, muitas das vezes, a água ela não está gelada, só está fria e ninguém quer mais tomar, não. Não, eu quero uma água gelada, essa aqui só está fria, eu quero gelada, coloco o gelo dentro. Cadê minha refrigerante gelada? Cadê o meu suco gelado? É assim ou não? É verdade ou não? E aí ele pega ali de dentro da geladeira a comida e coloca onde? Na tecnologia chamada de micro-ondas. Micro-ondas. E rapidamente ele vai lá e esquenta aquela comida. E a pessoa senta lá no seu trabalho, na sua empresa, na mesa, para poder saciar aquela comida quentinha. A tecnologia avançou. Nunca vendeu tanto frango, tanto peru, tanta carne para poder assar como agora. Por que, Rocha? Por causa dos fornos. Os fornos facilitaram. Agora cada cozinha parece uma nave espacial. Você olha lá, tem batedeira, tem liquidificador, tem fritadeira, tem micro-ondas, tem forno, tem fogão elétrico, tem sugar, tem ar-condicionado, tem todo tipo de tecnologia. E ali ele vai lá em rapidinho, prepara o frango, coloca o tempero, coloca o frango no forno e ali passa uns minutinhos, o forno vai lá e faz tim, sinal que tá pronto, leva para mesa e diz: vamos comer, vamos saciar. A tecnologia, nada contra a tecnologia é bênção de Deus. Temos que saber usar, temos que saber administrar, temos que saber cuidar, temos que saber zelar para que ela não venha nos prejudicar. Ou seja, tudo funciona assim. Esses dias mesmo eu fui no banco. Quando nós entramos no banco, eu peguei a senha. A minha senha era a senha de número 43. Eu fiquei esse tempo todinho esperando. Quando chegou na senha de número 41,
teve uma queda de energia. Naquela hora o gerente parou, o povo do banco parou, ninguém atendeu mais ninguém, outro se levantou, foi tomar café e a resposta era uma só: vamos esperar a energia voltar, porque senão não podemos fazer nada, nós não podemos trabalhar, nós não podemos movimentar os computadores. É assim ou não? E nós ficamos ali mais de 2 horas esperando a energia voltar para nós sermos atendidos. Outro dia foi a mesma coisa, nós chegamos no supermercado para poder comprar, a fila também estava enorme, ela estava grandiosa, e quando faltava 8 carrinhos para chegar a minha vez, aconteceu a queda de internet. Parou os computadores, parou os monitores, só havia a máquina pitando, pip, 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 pip. As portas do supermercado começou a ficar para cima e para baixo, a luz começava a acender e piscar, o congelador lá dentro saiu da rotação, tudo saiu. Por quê? Porque estava colocado na tecnologia, estava ligado na internet. Então na hora que saiu a internet, desprogramou tudo, o som já está moderno. Antigamente tinha aquele sonzão, né? Colocava lá o disco, você lembra? Aquele disco que ele passava lá e a gente ficava o tempo curtindo ali dentro de casa, não podia sair de perto. Por quê? Porque se saísse de perto não escutava mais. Mas hoje não, tem caixa desse tamanho, tem caixinha desse tamanho, tem caixinha desse tamanho, tem caixinha desse tamanho. Eu mesmo vendo ali nas minhas bancas, se você quiser comprar, vai lá, procura a Fabiana, procura a Cissa, nós temos lá caixinhas modernas, cheia de LED, cheia de luz. Quanto mais luz, mais ela vende. Quanto mais volume, mais ela vende. Quanto mais ela é bonita, parecendo um robô, mais ela vende. É a tecnologia. E hoje a pessoa vai pro fundo do quintal ouvir música, a pessoa vai para dentro do carro ouvir música, a pessoa vai pra beira da praia ouvir música, a pessoa vai pra represa com a sua caixinha ouvir música. E cada dia as caixinhas estão se modernizando. Tem umas caixinhas desse tamanho que quando o som começa a bater, parece até mesmo um vulcão. Bum, bum, bum. É desse tamanhozinho. É a tecnologia, é a ciência inventando, é o homem criando. Nesse exato momento que nós estamos aqui agora, neste bate-papo, quantas tecnologias estão sendo criadas? Quantas tecnologias estão sendo inventadas? Quantos homens estão trabalhando? A modernidade. Hoje você vai lá na loja e compra um celular e é o iPhone 16, é o iPhone 17, e aí você chega todo feliz e começa a apresentar ele para os seus amigos, para os seus colegas, dizendo: olha que iPhone lindo, olha que iPhone que eu comprei, é o mais moderno, é o mais potente. E quando você senta lá na sala durante a noite, vem o jornal, vem a imprensa, vem a mídia e diz: acabou de lançar o iPhone 18, mais moderno, mais preparado, tem isso e isso, e você bota a mão e fala assim: ai meu Deus, para que eu fui comprar o 16, para que eu fui comprar o 17, saiu o 18, e se você compra o 18, você fala: ai meu Deus do céu, agora saiu o 19, ou seja, a tecnologia. Hoje já tem carro que anda sem motorista, exatamente, carros estão andando sem motorista no Japão, basta você fazer uma chamada pelo telefone, pela internet, rapidamente você conversa com o robô, você conversa com o carro, e o carro chega ali sem motorista, pega você digita o endereço, ele te leva lá, você faz o pagamento também pelo celular, apenas encosta assim, está feito o pagamento, e o carro te dá: bom dia, muito obrigado, boa tarde, muito obrigado, boa noite, obrigado, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Gente, parece assustador. É a tecnologia, é o mundo moderno, é a ciência avançando, é a ciência se multiplicando, é o homem criando invenções e mais invenções. Quantas mil invenções estão sendo feitas nesse exato momento, nessa narrativa, desta conversa? Eu não tinha parado para pensar, mas é verdade. As brigas estão grandes através da mídia. É Facebook, é Twitter, é Instagram, é YouTube, né? É várias mídias, é o X, é o Kawaii, é o TikTok. Estão inventando cada vez mais. É o Google,
É assustador hoje você pegar o seu celular e você perguntar assim: quantos habitantes tem lá na China? E ele rapidamente, em fração de segundo, diz: tantos milhões de habitantes. Quantos habitantes tem na Índia? Tantos milhões de habitantes. Como é que eu faço para me poder chegar lá na Inglaterra? Você vai pegar o voo até tal, você vai até a cidade tal, lá você vai pegar o voo tal, e lá você vai fazer uma escala em São Paulo, e você vai chegar lá aproximadamente cerca de tal hora, o avião que tem a empresa tal, quem vai levar você até lá é o piloto tal. Tudo está diante das telas. Sem falar do chamado carro voador. O carro voador. Lá no Japão, lá na China, já está tendo o carro voador. E ele pega você também sem piloto. Como é que é, Rocha? Sem piloto, exatamente isso. Ele pega você ali e você digita também o destino que você quer ir, e aquele carro voador leva você até o seu destino, posa em cima de um prédio, posa num camping, e ele deixa você lá, agradece, e ele volta novamente para o lugar dele. Algo aconteceu comigo que eu fiquei um pouco espantado. O quê? Presta bastante atenção. Eu cheguei em uma determinada capital. Quando eu cheguei ali, eu queria ficar perto do maquinista, eu queria ficar perto do maquinista que pilotava aquele trem, aquele metrô ali. E eu fui até a cabine da frente. Quando eu cheguei na cabine da frente, que eu olhei, não tinha ninguém lá, era apenas o vidro. Então eu falei: ele deve estar lá, na próxima estação eu vou parar e vou correr e vou pular de lá. Mas como é que é aquele pilota, sendo que o metrô está indo para cá e ele vai pilotar de lá? E eu resolvi descer do metrô e eu fui lá. Quando eu cheguei de lá para cá, que eu olhei, também estava o vidro, não tinha ninguém lá. E aí eu peguei e perguntei pro segurança: cadê o maquinista? Ele falou assim: tá lá na sala sentado, ele está comandando ele através do computador. Ou seja, gente, um trem levando mais de 3.000 pessoas sendo governado pelo computador. As máquinas já estão furando buracos que vai até lá no centro da Terra, lá embaixo, na tecnologia. Cada dia que passa, as pedras de granito estão se modernizando, cada uma mais linda do que a outra, está tendo muitas invenções. Agora já tem a fechadura elétrica, já tem a fechadura digital, já tem aquela que você coloca a íris do seu olho e a sua porta é aberta. Se não tiver seu olho lá, não tem, ou seja, tem que cuidar para não furar o olho, né? Misericórdia, ou se cortar o dedo, porque como é que vai ficar digital? É verdade ou não? A gente está brincando, a gente está levando na esportiva, mas é a tecnologia. Mas a pergunta que não quer calar: será que nós não temos dado muito lugar à tecnologia e tem esquecido de cuidar da nossa família da maneira que tem que se cuidar, pelas nossas mãos? Ou seja, vamos comer uma comidinha hoje feita no fogão a lenha? Vamos esquentar a comidinha ali no fogão sem ser no micro-ondas? Vamos fazer um frango ali no forno a lenha sem ser o forno a gás ou elétrico? Será que você já pensou nisso? Será que você já parou para poder pensar nesse assunto? Agora é fácil, o Rocha está falando, agora eu estou pensando, agora eu estou raciocinando. É exatamente isso que está acontecendo. Hoje, voltando aqui o caso do carro, você entra dentro do carro e quando você começa a cochilar, o carro vai e emite um som dizendo: ei, em outras palavras, acorda, você está dirigindo. A luz começa a piscar. Exatamente isso. Agora eles estão inventando os óculos que você coloca aqui e no momento que você começa a cochilar, o óculos começa a falar com você: ei, você está cochilando. Começa a emitir som. E o motorista acorda. Isso tudo é ciência. Isso tudo é bom para o nosso favor. É tecnologia. É avanço da humanidade, da sociedade. É a representação dos seres humanos. Mas voltamos para a pergunta. Não podemos deixar essas modernidades acabar com o nosso brilho. Lembre como é que o mundo era antes? Não, mas então quer que a gente volte à idade da pedra? Não, senhor e não senhora. Mas nós devemos deixar essa história para os nossos filhos, para que os nossos filhos saibam como é que foi a nossa convivência, como é que foi a nossa história diante da sociedade. E será que nós estamos sabendo usar? Presta bastante atenção no que eu vou falar com você. Uma mulher ali na capital de Vitória, ela resolveu colocar-se ali uma carne no fogo. Você está me entendendo ou não?
Você está me compreendendo? E ela pegou-se ali, aquela panela de pressão, e a panela de pressão tinha os números digitais do lado dela. Gente, parece até brincadeira, meu Deus. Tinha ali, ela colocou-se ali, né, a casa moderna, toda tecnológica, o portão abria, ela só abria o portão, o iPhone tocava, sabia quem estava lá fora. E ali naquela hora ela pegou-se ali a panela, colocou-se ali, digitou-se os minutos que aquela panela ia ficar no fogo, e ela sentou-se ali em frente à TV para poder assistir, pegou o seu aparelho celular e foi olhar o seu WhatsApp, foi olhar o seu Facebook, foi olhar o seu Instagram, foi olhar o Kawaii, foi olhar ali os vídeos do Rocha, quem sabe no YouTube, e de repentemente ela pegou-se ali e escutou-se um barulhinho lá dentro dizendo assim, ó, plim, plim. E ela falou, já está pronto, já está pronto. Mas ela estava tão ligada, na tecnologia, presta bastante atenção. Ela estava assistindo algo tão poderoso ali no celular, que ela não queria largar o celular de jeito nenhum. Ela pegou, desligou o fogo aqui, igual eu tô fazendo, tá ouvindo? Tá vendo aqui, ó? E ela de olho no celular, e de repentemente ela pegou aquela panela que ela acabou de tirar do fogo, ligada no celular, sorrindo, brincando, e ela colocou aquela panela de pressão debaixo da água e ligou a água. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? A tecnologia tem te ajudado ou tem te prejudicado? Ela tem te ajudado ou tem te prejudicado? Entenda, não é uma acusação. Eu não estou encurralando você na parede. Será que ela não tem roubado o nosso sentido, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa vida, a nossa família, o nosso bem-estar? E ela colocou aquela panela debaixo da água, e quando ela colocou aquela panela debaixo da água, mesmo com a tecnologia, mesmo com a ciência, ela não vigiou aquela panela, gente, infelizmente, com todo respeito, estourou, e naquela hora, a tampa daquela panela voou no rosto daquela mulher, desculpa, viu gente, desculpa, e arrancou toda essa parte do rosto dela, arrancou o olho dela, queimou o corpo dela inteiro, ali lambrecou, a telha da cozinha pocou, o fogão que estava lá longe, ele acabou amassando, e a água começou a espirrar, e aquela mulher caiu no chão começando a gritar de dor, carregando ali pendurado a parte do seu olho. Meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, será que vale a pena? Só um minuto, por gentileza, para um segundo, por gentileza, para só um segundo, eu te peço, por gentileza, dê uma pausa no vídeo do Rocha, faça uma análise, será que nós estamos sabendo usar essas tecnologias? E naquela hora, ela estava em casa sozinha, os vizinhos viram o grito, pegou ela, levou para o hospital, e graças a Deus, essa mulher sobreviveu. Ela ficou mais de 90 dias hospitalizada, os médicos fizeram não sei quanta cirurgia, pegaram pele de tudo qualquer lugar do corpo, e colocou-se ali nela, e hoje, toda vez agora que ela olha no espelho, ela lembra que se ela tivesse deixado o celular lá no canto e tivesse cuidado da panela da forma que tinha que ser, de repente ela não teria colocado aquela panela debaixo da água e aquela panela teria explodido. E fica já a dica, abrindo um parênteses, nunca faça isso. Posso ter a pressa que for, você pode ter a pressa que for, olha, não faça isso. Não coloque uma panela quente debaixo da água, é uma dica do seu amigo Rocha, pelo amor de Deus. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa vai fazer você fazer coisa errada. A pressa vai te machucar. A pressa vai te ferir. E quem sabe esse ferimento vai ser para sempre, como no caso daquela mulher. A outra mulher, ela tinha ali na sua casa também
o micro-ondas, olha para você ver, o micro-ondas, e ela cuidava daquele micro-ondas, ela zelava daquele micro-ondas, ela limpava aquele micro-ondas, e praticamente 90% das coisas que ela fazia, ela esquentava naquele micro-ondas, e uma determinada feita, ela começou-se a ouvir uma música muito alta ali na sua casa, bastante alta mesmo na sua casa, e ela começou a dançar, e ela começou a mexer-se no micro-ondas, e naquela hora que ela foi começar a mexer no micro-ondas, ela não percebeu que ela tinha colocado ali o micro-ondas com mais de 7 minutos, e não poderia, no máximo era 2 a 3 minutos, ela não percebeu, ela estava ligada na música que estava passando no som da sala da sua casa, e quando ela chegou ali, para poder pegar-se ali aquela refeição no micro-ondas, o micro-ondas tinha superaquecido, e você sabe que choque de micro-ondas praticamente é quase fatal, ou é fatal. Quando ela pegou no micro-ondas, ela tomou um choque elétrico que enginhou os seus dedos, enginhou a sua mão. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo o que eu estou falando ou não? O micro-ondas é bom ou não? É lógico que ele é bom, mas será que nós estamos sabendo usar? Será que no momento que nós vamos usar ele, nós estamos ligados nele mesmo? Nós estamos prestando atenção no que nós estamos fazendo? Outro homem pegou a sua família, pegou sua esposa, pegou seus filhos, colocou-se no seu carro e foi passar uns dias na praia. Ele foi passar uns dias na praia, e ele foi ali, e na ida que ele estava indo em direção àquela praia, a sua esposa estava do lado, seus 3 filhos estavam lá atrás, todo mundo ouvindo música, tecnologia, os 3 filhos no celular lá atrás, a esposa no celular também aqui na frente, e aí ia todo mundo no celular, ninguém conversava com o motorista, ninguém trocava ideia com o motorista trocava música, e de repentemente naquela hora, o motorista começou a cochilar, e eles estavam ligados nos telefones, eles não prestavam atenção na paisagem, eles não trocavam ideia, eles não tomavam suco dentro do carro, eles não conversavam, não curtiam a viagem, e o motorista começou a cochilar e ninguém percebeu, porque estavam todos ligados no aparelho celular, e quando eles foram perceber, o motorista cochilou e foi de frente com a carreta e bateu a carreta. Infelizmente faleceu o esposo, faleceu a esposa e faleceu os 3 filhos, e ainda machucou o carreteiro, o caminhoneiro que estava vindo em sentido contrário, porque o carro invadiu a pista. A coisa é séria. A tecnologia tem te ajudado ou ela tem te prejudicado? E naquele exato momento, como é que Rocha, que descobriu então que estava todo mundo no celular? Devido à própria tecnologia. A própria tecnologia tinha câmeras no carro, e a câmera do carro tinha-se ali um lugar que armazenava as imagens, e quando os familiares foram puxar as imagens, viram todo mundo no celular, e o motorista já estava viajando não sei quantos minutos, cochilando. Pelo amor de Deus, não é contra você ter seu celular, não é contra você ter seu micro-ondas, não é contra você ter sua panela elétrica, não é contra você ter sua televisão moderna, não é nada contra, mas vamos saber usar, vamos saber administrar. Uma televisão que destruiu um casamento. Rocha, pelo amor de Deus, é mesmo você de novo? Estamos falando sobre tecnologia. O esposo passava horas e mais horas dentro do quarto, em frente à TV, em frente ao notebook. Ele ficava horas e mais horas, ele trabalhava com internet, e a sua esposa, ela deixava ele à vontade, porque ela sabia que ele trabalhava com máquina, que ele trabalhava com tecnologia, que ele trabalhava com ciência, que ele era um criador de conteúdos.
e ela ficava à vontade. Mas uma determinada feita, ela percebeu que ele estava ficando demais ali dentro do quarto. Ele comia dentro do quarto, ele jantava dentro do quarto, ele almoçava dentro do quarto, ele tomava banho dentro do quarto porque tinha suíte. Ele já não saía mais do quarto. E ela começou a olhar, ela começou a observar, ela começou a analisar o seu esposo ali. E quando ela começou a analisar, ela deu uma olhadinha pelo buraco, pela flecha da fechadura do quarto. E quando ela olhou, ela percebeu que ele não estava trabalhando. Ele estava ligado na tela da televisão que estava na parede. E ela resolveu dar a volta pelo beco. Quando ela deu a volta pelo beco, ele estava horas e mais horas vendo cena imoral, vendo cena sexual, vendo outras mulheres cometer atos. E ela começou a chorar, ela começou a tremer. Enquanto ele estava dentro do quarto, ela arrumou as suas bolsas e ele não viu, ele não percebeu ela arrumando as suas bolsas, ele não percebeu o barulho que fez lá fora. E ela pegou e saiu e foi embora de casa. E ele não viu a panela chiar, ele não viu o som ligar, ele não viu a outra TV se manifestar. E ele resolveu sair do quarto. E quando ele saiu do quarto, lá estava uma carta em cima da mesa dizendo: agora você case com a televisão, manda a televisão fazer comida para você, manda essas mulheres que você estava assistindo fazer comida para você, manda elas lavar sua roupa, manda ela cuidar da casa, manda ela limpar o quintal, manda ela agora dormir com você para você usar ela. Porque você passa mais tempo aí dentro valorizando essas cenas do que a sua esposa, do que a sua família. E o nosso casamento finaliza aqui. Você está me entendendo ou não? Você está percebendo ou não? Você está fazendo uma análise de consciência no momento que nós estamos conversando, sim ou não? Pergunte para você mesmo, você está? Será que eu estou? Mesmo eu contando a história, será que eu estou? Como nós temos tratado e cuidado da tecnologia? Como? Como? Me fala! Antigamente, as pessoas duravam muito tempo de vida, muito tempo de existência, porque a pessoa não tinha frescura de chuveiro elétrico. De chuveiro elétrico. Não! Tomava banho frio, levantava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã e tomava o seu banho ali no chuveiro frio. E a pele daquela pessoa é uma pele limpa, é uma pele brilhosa, é uma pele que não tinha ruga. É verdade ou não? É uma pele que muitas das vezes não tinha nem estria, não tinha varizes. Por quê? Porque a água fria, ela entrava em contato ali, né? E ali os vasos ficavam todos ali no seu lugar, não dava tempo para eles poderem ali pocar naquelas pernas, pocar nos braços, nas costas. E antigamente o chuveiro, a gente tomava banho ali, né? Quem sabe na lata, no balde, era assim ou não? Colocava água na bacia e a gente jogava aquela água fria, de vez em quando a gente fazia. Era assim ou não? Mas era gostoso, né? O sabão que nós pegávamos, não tinha a tecnologia que tem hoje, era o sabão feito em casa, era o sabão de coco, né? E nós limpava e a pele ficava uma pele bonita, era verdade ou não? E as pessoas viviam anos e mais anos, anos e mais anos. Hoje se acaba a energia por um período, se queima a resistência do chuveiro. Eu não vou tomar banho hoje. Eu não quero tomar banho hoje não. Vai colocar resistência. Vai comprar chuveiro novo. Vai, por favor, vai lá. Enquanto você não colocar, eu não vou tomar banho. É assim ou não? Eu tô te julgando? É assim ou não? Para de besteira, um banho frio, de vez em quando, né? É bom, você vai ficar mais esperto, você vai ficar mais esperta, você vai ficar mais saliente, você vai ficar mais alegre, você vai ficar mais vivo, você vai ficar mais revigorado. E uma determinada feita, um homem foi tomar banho no chuveiro. E naquela hora estava fazendo bastante frio, você está me entendendo ou não? Estava fazendo bastante frio. E a tecnologia que estava no chuveiro, mesmo avançada, não estava quebrando ali a frieza daquela água. E ela ainda continuava fria. E você sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez? Ele pegou e foi diminuindo a água. Ele foi diminuindo a água para a água ficar mais quente. Você faz isso ou não? Eu não vou contar para ninguém, não. Você faz isso ou não? Então preste atenção. Ei, deixa ninguém conversar com você não. Rocha tá falando.
E aí ele foi diminuindo, só que ele não olhou para cima. Ele não olhou a quantidade de água que estava caindo nos buraquinhos do chuveiro. Ele já tinha aproximadamente cerca de 8 minutos que estava debaixo daquela água. E de repente ele foi colocando, diminuindo, a água diminuindo, até começou a pingar, a gotejar praticamente para ficar mais quente a água. E de repente ele não percebeu que o chuveiro superaqueceu. Ele não percebeu que o chuveiro estava quente como brasa de fogo. Ele não percebeu que o chuveiro estava vermelho. Ele não percebeu o cheiro de queimado. E naquela hora o chuveiro derreteu, pegou-se ali e caiu aquelas partes de plástico queimado nas costas dele. E ele tomou um choque de 220 volts e quase morreu. Quase morreu. Quase morreu. Porque ele queria cada vez mais a água mais quente. Então, se porventura você está fazendo isso, se porventura você está colocando o chuveiro para ficar cada vez mais quente, ei, se você não quiser tomar banho na água fria, pelo menos se contente, coloca ele lá no verão, não no inverno, porque aí vai ficar mais quente, vai superaquecer. Ali é uma energia no meio de uma água. Ali está passando molas, está passando plástico, é muita coisa em contato com a água. Você já percebeu ou não? A água está passando ali, a qualquer momento você pode tomar um choque. É por isso que aquelas pessoas de idade, elas tomam banho na água fria. Você coloca no chuveiro quente e elas gritam de lá: ô Célio, tira essa chuveiro quente daqui, você é doido! Isso vai me queimar, Célio! Isso vai sapecar eu, gosto não disso daqui, Célio! Eu sou acostumado a tomar banho no frio! É por isso que as pessoas de idade, como Maria, tomam banho na água fria. Exatamente isso. Vou te contar mais algo que a pessoa não soube usar sobre tecnologia. Presta bastante atenção. Havia-se um homem ali, que esse homem, ele não limpava o ar-condicionado da sua casa. Você está me entendendo ou não? Você está me compreendendo ou não? Ele não limpava o ar-condicionado da sua casa. Dias e mais dias. E lá no ar-condicionado já estava escrito: tem que limpar, tem que fazer a manutenção, tem que colocar o óleo, tem que cuidar. Não pode, senão ele vai superaquecer. Ele vai superaquecer. Mas ele não ligava, porque o ar estava refrigerando, ele dormia na paz, ele deitava dentro de 5 minutos, ele já estava dormindo, ele já estava esparrachado lá em cima da cama, ele ficava à vontade, né? Não derramava uma gota de suor. E assim ele deixou os ar-condicionados, que eram 3 ar-condicionados na sua casa, todos sem manutenção. Todos sem manutenção. E uma determinada feita, por volta de 2h30 da manhã, ele sentiu lá do seu quarto um cheiro de queimado. Ele sentiu lá do seu quarto um cheiro de queimado e escutou-se um barulho. E quando ele foi olhar, que ele abriu a porta do quarto, que ele olhou-se ali na sala, ele percebeu que estava vindo fumaça e clarão de fogo do outro quarto, que os filhos dele estavam deitados, e ele desesperou, e ele pulou, e ele deu um chute na porta do quarto, e quando ele deu um chute na porta do quarto, o fogo, infelizmente, tinha pegado no quarto inteiro, e aquelas 2 criancinhas, desculpa, pelo amor de Deus, desculpa, infelizmente, estavam carbonizadas ali. E foi o desespero, foi a angústia, foi a dor. Ele começou a rasgar o cabelo, mas aí já foi tarde demais. Ele deveria ter feito a manutenção do seu ar-condicionado. Ele havia tido de lubrificar o ar-condicionado. Ele teria que ter cuidado do ar-condicionado. Ou seja, o ar-condicionado era uma benção, mas desde quando você saber usar, você saber zelar do ar-condicionado. E ali o que restou foi, infelizmente, enterrar aquelas 2 crianças, devido a um gesto, um pequeno gesto, de repente poupando dinheiro. Então, se você não quer fazer a manutenção do ar-condicionado, não tenha o ar-condicionado. Deixa o ar-condicionado para lá, porque tudo que liga à eletricidade, já se diz o nome, corrente. Você ligou ali, você vai dar vida àquilo ali.
Até nós é assim. Se você não cuidar do coração, o coração para de bater. Se não cuidar da mente, ela para de funcionar. Se não cuidar do corpo, ela enfraquece. É verdade ou não? Ainda mais máquina. Uma vez que você ligou ela na tomada, ela começa a funcionar na tomada, acabou. Ela está ligada. Ela só vai parar de funcionar se uma mão, se um dedo, se uma pessoa for lá e desligar. E aquele homem olhou e falou diante da imprensa: olha, diretamente eu não fui culpado pelas mortes dos meus filhos, mas indiretamente eu fui. Por quê? Porque eu não dei manutenção nos ar-condicionado. Então fica a dica para você. Fica a dica para você que está me ouvindo, que tem ar-condicionado em casa. Não deixa para amanhã, sempre tem uma coisa para fazer. Amanhã eu mando limpar, amanhã eu ligo pro técnico. Liga agora. Liga agora ou liga amanhã cedo se for de noite. E se for de repentemente, até desliga ele durante a noite. Porque quando a gente está dormindo, a gente não vê nada, a gente não percebe de nada. Parece que, desculpa, a gente está morto. E quando você vê, você só sente o cheiro de fogo. E de repentemente você está encurralado pelo fogo e não pode mais sair. Então não deixa para depois do que você pode fazer agora. É um conselho do canal Vamos que Vamos Rocha para você. A tecnologia, ela vem ao nosso favor. Ela é boa, ela é excelente. Mas desde quando nós sabermos usarmos ela? Você está me entendendo ou não? Antigamente a gente identificava uma pessoa evangélica através da Bíblia que ele ou ela carregava debaixo do braço. Era verdade ou não? Hoje em dia a gente não identifica mais. Por quê? Porque os deputados andam de terno, os deputados andam de gravata, as deputadas andam de terno, as deputadas andam de gravata. É verdade ou não? Então você não sabe se é deputado, se é prefeito, se é governador, se é presidente, se é um juiz, se é um promotor, se é um escrivão, se é um policial, se é um delegado ou se é um cristão. A gente sabia através da Bíblia. Mas como nós vamos saber através da Bíblia hoje se ele não carrega mais a Bíblia? Ele carrega o celular dentro do bolso, ele carrega o iPad, ele carrega ali o tablet para poder ler a Bíblia na igreja. Ei, vamos voltar à moda antiga. Não aposenta a Bíblia não. Isso é uma falta de respeito à palavra de Deus. Isso é uma falta de respeito à palavra de Deus. Você vai para a igreja sendo crente ou não, leva a sua Bíblia. Leva. Você tem vergonha? Você tem vergonha de carregar ela? Não, eu não estou te acusando não, é só uma pergunta. Se você não quiser responder, tem gente na sala, no quarto, responde para você mesmo. Você tem vergonha de carregar a Bíblia? Naquele dia Deus vai envergonhar de você. Você também não teve vergonha de Deus? Então você não vai poder herdar o reino de Deus. Então cuidado, a tecnologia é boa, pode até levar seu iPad, seu celular, mas leva a Bíblia também. Você não consegue mais identificar se é crente ou se não é crente, se é cristão ou se não é cristão. E agora, para poder finalizar, eu vou te contar um outro algo. Se fosse falar sobre tecnologia, falaríamos o tempo todo. A pergunta que não quer calar: de quanto em quanto tempo você limpa o ventilador da sua casa? De 15 em 15 dias? De mês em mês? 40 em 40 dias? Não, Rocha, eu comprei tem 1 ano e eu nunca limpei. Como é que é? Tem 1 ano que você comprou ele e você nunca limpou? Rapaz, você está achando que está dando conforto para sua família, você está achando que está dando a modernidade para sua família, você está achando que está refrigerando sua família, você está achando que está abafando, você está dizendo que é o cara. Tem ventilador no quarto, tem ventilador na sala, tem ventilador na cozinha, tem ventilador no quintal, tem ventilador até dentro do banheiro. Rapaz, será que você comprou esse monte de ventilador, mas você está dando conta de limpar eles, de cuidar deles, de colocar um óleo, de dar manutenção neles? Por que, Rocha? Uma determinada feita também ali em Vila Velha, dormia-se uma família humilde. E essa família humilde, ela tinha um ventilador. E eles dormiam todos num quarto só. E naquela casa não tinha muitas tomadas. Só tinha uma da geladeira, uma do fogão e uma da televisão. Que na televisão eles colocavam o som, colocava a TV, colocava na época o videocassete, ele ligava ali as luzes naquele ali e ele ligava também os 2 ventiladores naquela tomada, no chamado T, ou Benjamin. Ele ligava ali, e aquilo ali, se você parar para notar, aquilo ali tem a potência exata que pode ser usada. Ou seja, uma vez que você coloca uma carga a mais ali, você vai superaquecer aquela tomada, e aquela tomada pode dar um curto-circuito, e aí é fatal. É exatamente isso.
que aconteceu? E ali todo mundo dormindo, 8 pessoas dormindo naquele cômodo daquela casa, e todo mundo dormindo, e de repente superaqueceu a tomada. Eles dormiram com a televisão ligada, eles dormiram com os 2 ventiladores ligados, eles dormiram com o videocassete, com aquela luzinha ligada ali, né, que fica aquela Sport Day, que fala, eu acho que é o nome que diz. Eles dormiram com tudo ligado, e de repente aquela tomada começou a aquecer, começou a aquecer, começou a aquecer, começou a aquecer. O ventilador entrou no curto-circuito, porque o ventilador já estava muito sujo também, e o ventilador já estava parando. Para funcionar o ventilador, eles tinham que dar como se fosse aquela moinho de cana, eles rodavam assim a hélice do ventilador para ele poder pegar a velocidade. O ventilador já estava parando de tanta sujeira, de tanto cabelo que estava dentro do motor, de tanta sujeira que grudou ali no óleo dentro do ventilador, e eles achavam que aquilo ali era normal, e de repentemente, quando um deles assustou, o fogo já tinha pegado na casa, o fogo já tinha pegado na TV, o fogo já tinha pegado na única porta de saída. E daquelas pessoas, apenas 3 sobreviveram. O resto morreram ali também queimado. Por causa de quê? Falta de cuidado. Ligou um monte de aparelho em um Benjamin. Não fez manutenção no ventilador. Você está me entendendo agora ou não? Então, se porventura você está ligando, peça um eletricista para poder lá fazer uma ligação. Eu mesmo lá em casa eu tenho um aparelho. Eu tenho, que eu ligo. Preciso fazer também essa troca. Né? Pede um eletricista para poder fazer isso. Limpa o ventilador pelo menos de 7 em 7 dias. Você mesmo limpa ele com cuidado lá fora para não cair água também. Porque se cair água lá dentro, quando você ligar, vai dar um... Com cuidado, leva num técnico para limpar para você. Ele vai te cobrar 30, 40, 50 reais. E você vai dar segurança e a proteção para a sua família e para a sua própria vida. E ali foi uma tristeza muito grande. Por causa de um erro, por causa de uma falha. Por não ter vigiado. Tecnologia. Se nós olharmos, ela vem para o nosso bem. Você prestou atenção na letra da canção que Deus me deu? Mentes brilhantes ligadas. Tecnologia chegou. Ar-condicionado, refrescante, micro-ondas e ventilador. Temos conforto sem esforço. Fogão elétrico, a gás e a indução. Batedeiras, geladeiras, fritadeiras. Temos até escova elétrica que escova os dentes. Aquecedor, aspirador. E até colchão de massagem a gente tem. Essa é a música que Deus me deu. Presta atenção. Era moderna e digital. Bicicletas elétricas, isso também é normal. Celular cada vez mais potente. Temos também o liquidificador para fazer o suco. Chuveiro quente, o homem também inventou. Máquinas modernas a todo vapor. E agora estão fazendo lá na China um exército de robôs. E o que vai acontecer com esses robôs? Se esses robôs resolverem doidar a cabeça deles lá, o que vai acontecer? Você já viu aquele filme que os robôs exterminavam o ser humano? Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica, não é brincadeira não. A ciência e a medicina no mundo modernizou. Também avançou. Os médicos estão operando, mesmo de longe, pelo computador, é verdade ou não? Lá nos Estados Unidos, de cá, ele pega um botão e as máquinas aqui, começa a cortar a pessoa, começa a anestesiar a pessoa, começa a fazer a cirurgia com os bracinhos automáticos. É verdade ou não? Você tinha pensado nisso? Eles operam à distância, tecnologia. Os drones estão fazendo parte por toda a cidade, fazendo lindas imagens. Antigamente a gente não conhecia praticamente a cidade, por quê? Porque para filmar era só de avião e de helicóptero. Hoje não. Todo mundo tem as suas imagens aéreas, é verdade ou não? Através de quê? Do drone, já acostumando com ele, fazendo parte. Logo no começo, quando a pessoa viu um avião, os meninos, ei, olha lá um avião, olha lá um helicóptero no começo, olha lá um drone, é o drone. Hoje já não faz mais. Balé de drones estão aí, né? Fazendo nomes, fazendo cidades, né? No final de ano, os drones funcionando a todo vapor pela tecnologia da computação. E diz, câmeras por toda a avenida, é o futuro, é a vida. E ainda vem muito mais. Fique preparado
que ainda vem muito mais. Mas aí eu dou a resposta final na música e você presta bastante atenção. Mas eu vou te dar um conselho, quero que preste bastante atenção. Nada supera Deus. Pode ter a maior invenção. Ele é o mestre da sabedoria, autor e criador de toda a nação. Deus é o fundador do mundo, carrega a terra na palma da mão. Então, seres humanos, dá a honra, dê a glória para Deus. Nunca queira pegar a glória e a honra de Deus. E se Deus permitiu que nós inventássemos alguma coisa, vamos perguntar para Deus para que aquilo ali vai ser usado e como vai ser usado. Para que a gente não coloque aquilo ali para ser uma arma, para derrotar a mim, derrotar você, derrotar toda a sua família. E fica um simples conselho do seu amigo Rocha para finalizar. Celular é bom, mas coloca a hora. Você tem um controle nas suas mãos. Controle se diz o nome, controle, tecnologia. Você decide até que hora que você pode ficar no celular. Você decide até que hora que você pode conversar com seu pai, sua mãe, seus irmãos. Você decide até que hora que a televisão pode ficar ligada. Você decide se aquilo ali precisa ser esquentado no micro-ondas ou não. Você decide se você vai tomar um banho no chuveiro ou não. Você decide se você vai usar aquela panela elétrica ou não. Você decide se você vai colocar o fogão a indução, ou a gás, ou elétrico ou não. Ou se você vai cozinhar uma comidinha lá fora, no fogão de lenha para fazer uma graça. A decisão está nas suas mãos. Você decide, campeão, se você vai continuar levando o celular e o iPad para a igreja ou se você vai começar a carregar a Bíblia de novo e levar para a igreja em reverência à palavra de Deus. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado você que ficou até aqui. Nós falamos hoje sobre tecnologia. Que Deus abençoe você poderosamente. Pode tirar o seu cinto, pode levantar da sua poltrona. Vou deixar a música aí que eu acabei de criar sobre tecnologia, tá? A tecnologia é boa, desde quando saber ser usada. A gente não faz a história, a gente não conta a história sem antes a gente compor uma canção. E pela misericórdia de Deus, Deus me deu mais uma canção agora da nossa autoria, acabei de fazer agora, baseado no bate-papo de hoje, que traz o título da canção Tecnologia. Assine os nossos canais, dê o seu like, que dando o seu like aí o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas. Se você não dá o like, eles não mandam, eles não vê que o vídeo é interessante. Então dê o seu like, inscreva nos nossos canais que está aparecendo aí na tela e até a próxima história, até o nosso bate-papo, querendo Deus. Fica com a canção e após a canção já tem um encerramento. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muito obrigado. O canal Vamos Que Vamos Rocha agradece você. E até o próximo vídeo, querendo Deus. E fique com a canção agora. Mentes brilhantes ligadas, a tecnologia chegou. Ar-condicionado refresca, micro-ondas, ventilador. Temos conforto sem esforço, fogão elétrico e a gás, por indução, batedeiras, geladeiras, fritadeiras, tem até escova elétrica, aspirador, aquecedor, até colchão que dá massagem o homem inventou. Era moderna e digital, bicicleta elétrica, isso já é normal. Celular potente, liquidificador, chuveiro quente, o homem também inventou. Máquinas modernas a todo vapor, agora fizeram um exército de robô. Agora fizeram um exército de robô. A ciência, a medicina no mundo moderno também avançou. Os médicos estão operando, mesmo de longe, pelo computador. Os drones fazendo imagem por toda a cidade, não assusta mais. Câmera por toda a avenida, o futuro é a vida, ainda vem muito mais. Era moderna e digital, bicicleta elétricas,
isso já é normal. Célula potente, liquidificador, chuveiro quente os homens também inventou. Máquinas modernas a todo vapor, agora fizeram um exército de robô. Agora fizeram um exército de robô. Mas vou te dar um conselho, quero que preste bastante atenção. Nada supera Deus, tudo tem as suas mãos. O mestre da sabedoria, criador de toda nação, Deus fundador do planeta, carrega a terra na palma da mão. Era moderna e digital, bicicleta elétrica, isso já é normal. Célula potente, liquidificador, chuveiro quente os homens também inventou. Máquinas modernas a todo vapor, agora fizeram um exército de robô. Mas vou te dar um conselho, quero que preste bastante atenção. Nada supera Deus, pode ter a maior invenção. O mestre da sabedoria, autocriador de toda nação, Deus fundador do mundo, carrega a terra na palma da mão. Era moderna e digital, bicicleta elétrica, disso já é normal. Célula potente, liquidificador, chuveiro quente os homens também inventou. Máquinas modernas a todo vapor, agora fizeram um exército de robô. Era moderna e digital, bicicleta elétrica, isso já é normal. Célula potentes, liquidificador, chuveiro quente o homem também inventou. Máquinas modernas a todo vapor, agora fizeram um exército de robô. Agora fizeram um exército de robô. Só não se esqueça que Deus é que é o autor e o criador. Só não se esqueça que Deus é quem é o autor e é o criador. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é dada somente a Deus, somente a Jesus e somente ao Espírito Santo de Deus.